Muito bem. Nós já anunciamos aqui, desde segunda-feira que a gente anuncia, que tem muita gente reclamando no Iguatu de estar com dengue, que está com chikungunya. E eu até falei essa semana com alguns agentes que eu encontrei lá pelo bairro da Vila Centenária, essa semana, há uns 15 dias atrás. Eles acabaram dizendo que há grandes focos nesses bairros. O bairro Vila Centenária era até um bairro muito controlado, mas que nesse momento agora está um caso sério. Vou perguntar à Juliana Silva, que é coordenadora do Centro de Controle de Endemias de Iguatu. Primeiro, Juliana, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo ao programa. Se vocês também, lá da Endemias, têm recebido esse tipo de informação, desse aumento desses casos. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. Infelizmente, nesse período onde a quadra chuvosa ela já foi embora, alguns dias, a nossa grande preocupação, é que esses casos eles tendem a aumentar ainda mais. Esse período onde nós consideramos o período mais crítico, por até meados mais ou menos de julho, nós temos a perspectiva do Estado é que esses casos eles aumentem consideravelmente. Nós temos aqui na região vizinha, a região do Cariri, onde no último boletim epidemiológico que saiu, de 11 óbitos que nós temos no estado do Ceará confirmados por agravos da chikungunya, 9 são da região do Cariri. Então, assim, a nossa preocupação desde o final do ano passado, desde do último ciclo de visitas trabalhados, que é referente a novembro e dezembro, que nós temos intensificado essas visitas e esse período de vigilância, Infelizmente, esse mosquito, ele tem um processo de eclosão, o ciclo reprodutivo dele dura-se apenas 3 dias ou 7 dias. No entanto, esse período que ele pode ficar resguardado passa mais de 400 dias esperando a gotinha de água, E aí, quando essa chuva ela vai embora, quando ela diminui esse período chuvoso, esses mosquitos eles começam a se reproduzir, em grande escala, e aí começa, infelizmente, o período de transmissão, A Secretaria de Saúde do Estado já alertava todos os estados, todo o Ceará, que nesse ano teríamos uma grande epidemia de chikungunya, Essa era a perspectiva. Visto que a Fiocruz, ela diz que por ser doenças sazonais, as arboviroses, então assim, a cada ano tende a ter um tipo de vírus em maior circulação, Antes da pandemia, nós tínhamos, aqui na nossa regional de saúde, nós tínhamos uma circulação muito intensa do tipo 2, do sorotipo tipo 2, que é aquele tipo de vírus que tende a ter sinais de alarmes, a ter sinais mais graves, onde esse tipo de vírus, ele pode evoluir para uma dengue hemorrágica, E esse ano de 2022 seria o ano da chikungunya, Isso a nível de país, não é nem só da nossa região. Nesse ano de 2022, ainda nós temos poucos casos notificados, O que são essas notificações? Tem muita gente que procura o serviço ou que não procura o serviço, Tá com chikungunya, faz o exame laboratorial de forma particular e não procura o serviço. Se não procura o serviço, não tem como fazer essas notificações. E nós precisamos fazer todo o acompanhamento, todo o nosso trabalho depende dessas notificações. Então, assim, é outro apelo, é uma situação que nós pedimos para que essas pessoas, alguns relatos apenas que há uma grande quantidade de pessoas acometidas por arboviroses, por chikungunya, por dengue ou por zika em determinada área, por determinado bairro da nossa cidade. E nós precisamos ter essas notificações no sistema para que haja um serviço em tempo oportuno, para que haja uma investigação, para que seja feita uma inspeção nas ruas, nas casas, em maior quantidade. Como também nós precisamos dessas notificações até para solicitar o inseticida para fazer bloqueios, como também do carro fumacê, É a grande pergunta que todo mundo faz. Por que o carro fumacê ainda não passou? Existe um critério para isso, Juliana? Sim, existe um critério para isso, de início, nós temos a intensificação das visitas domiciliares dentro das residências, Essas equipes, elas estão distribuídas nos bairros, porém, essas equipes, elas fazem essas visitas por ciclo.
a cada 60 dias, né, eles estão retornando àquele bairro. Trabalharam agora, até semana passada, no bairro da Coab, por exemplo. Daqui a 60 dias eles retornarão ao bairro da Coab. Enquanto isso, a gente vai fazendo essas visitas em outros bairros. Porque nós precisamos do carro fumacê. Em segunda instância, depois dessas notificações, depois da quantidade, né, de notificações no sistema, um dos critérios e principal é essa quantidade no sistema. O carro fumacê, minha gente, na verdade, ele não tem tanta eficácia, né? Infelizmente, a população, a cultura da nossa população é achar que todo o problema, né, achar que a prefeitura não está fazendo nada porque não está passando carro fumacê nas ruas, e não é bem assim. Será que o cidadão está fazendo a parte dele? Essa é a parte principal, né? Infelizmente, ou felizmente, né, essa situação de arboviroses está se alastrando no nosso município, nós poderíamos evitar, né? São situações evitáveis, que nós, fazendo o nosso dever de casa, a nossa inspeção, eu falei que o agente de endemias, ele retorna para aquele bairro a cada 60 dias, né? O morador está fazendo seu trabalho de casa, está fazendo a eliminação desses depósitos. Infelizmente, Paulinho, a maioria dos focos, né, dos criadouros do mosquito são depósitos rasteiros. O que são depósitos rasteiros? Não é uma caixa d'água que está lá no teto, né, que está lá no alto. Estão dentro de casa. Estão, né? Dentro de casa, em locais absurdos que são fáceis de serem eliminados. Visíveis, né? Visíveis. É no balde, é numa panela, é no gelágua, né? É no sapato, como a gente encontrou recentemente no muro de uma casa, né? O sapato está ali escondido, esquecido no muro. Foco. É nos ralos, né? Os ralos que dá para ser evitados com água corrente, tampando, colocando a sacolinha, um pouco de água sanitária, você já elimina isso, né? Então, nós não precisamos ter uma situação, espero e desejo que nos próximos meses, né, eu possa retornar aqui e dizer que bom que nós temos muitos atores nessa situação, que não é só a prefeitura, que não é só a Secretaria de Saúde, que não é só os agentes de endemias que estão nessa luta, somos todos nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Para que haja a solicitação do carro fumacê na cidade, é em última instância, né, visto que aquilo é um inseticida, que ele vai estar sendo disperso na cidade e vai estar atrapalhando também outras cadeias alimentares. Tem uma série de insetos que também vão ser afetados, né? Não é só o mosquito. No início do ano, a gente recebe muita solicitação do carro fumacê para muriçoca. E essa não é a finalidade dele, né? É para cortar a transmissão temporariamente. É uma situação paliativa. Não resolve. Não resolve. O carro fumacê é uma medida paliativa. Ele tem uma vazão, quando está saindo o inseticida, que ele vai, para que haja uma ação maior, tem que ser um mosquito adulto, tem que estar passando naquele período. Se ele estiver escondido dentro de casa, debaixo da cama, as portas estiverem fechadas, não vai ter a mesma utilização, não vai ter a mesma ação. Então, a ação maior é a eliminação dos criadouros. E a gente sabe que tudo isso, não é nem de agora, há quanto tempo a gente escuta dizer que o cidadão tem que fazer a parte dele? E é aquela história, eu faço, mas meu vizinho não faz, não adianta nada, né? Porque aquele mosquitinho que está lá na casa do meu vizinho vai sair de lá para vir me picar na minha casa. Sim. Né? Então isso Juliana, isso é uma cadeia, né, de responsabilidades. Eu vou trazer aqui a palavra da Expedita, ela mora na rua 12 de outubro, ela diz que está há 30 dias que mal anda, não pode nem fazer as coisas dentro de casa, para vocês verem como a chikungunya ela maltrata. Vamos ouvir então o que a Expedita nos diz. Bom dia, amigos da Mais FM, bom dia, Paulinho Neto. É só para fazer um apelo e também um desabafo. Aqui na minha rua da Clociano Bezerra, tem várias pessoas, segundo me informaram os vizinhos que eu fui saber, que estão comigo, são 10. Uns com chikungunya e outros com dengue. E eu queria pedir aqui a colaboração, primeiramente, dos vizinhos, né? Que não deixem água parada, não deixem água, porque só dá isso mesmo. Já tem um mosquito aí, né?
E também queria chamar a atenção, né, do prefeito, dos órgãos que cuidam desse setor aí, né, que até agora, na minha casa, eu estou com 30 dias que eu estou acamada. Até agora eu não tive visita de ninguém, né? Na minha casa não veio ninguém de Sucam, não veio ninguém de canto nenhum, a não ser a agente de saúde, porque eu liguei para ela, para pedir o pedido do exame, para ver. E passei 15 dias para receber esse resultado. Hoje eu estou com 30 dias que estou nessa situação, com os membros inferior e superior tudo inchado, sentindo muitas dores, muita. Não estou fazendo nada, porque eu não tenho condição de fazer nada. Então eu queria pedir, né, em vez aí de mostrar festa, essas coisas, queria pedir primeiramente pela saúde da população, que fosse tomada uma providência, né, que achem esse mosquito, porque até agora está com 30 dias que eu estou assim, até agora ninguém bateu na minha porta para saber de nada, ninguém. E também na minha rua tem gente especial, tem idosos. Já pensou se uma pessoa, um cristão desse pega uma doença dessa? Um idoso ou um especial? Gente, não aguenta não, pelo amor de Deus, vamos tomar providência. Mais notícias. Muito bem, Juliana. A Expedita é uma prova cabal de que o cidadão tem consciência dos males que a chikungunya. Eu tive dengue 3 vezes. Eu acho que todo mundo tinha que pegar dengue pelo menos uma vez, para saber o que é dengue, que nunca mais você vai deixar uma tampinha de garrafa no seu quintal, ou seja, onde for. As reclamações da Expedita, elas são justas, obviamente, mas é como você disse, né? Depende muito do que os vizinhos também podem fazer. O que você teria a dizer para a Expedita pela solicitação dela? O que pode ser feito? Dona Expedita, veja bem, o nosso ciclo de visitas, né, ele demora em torno de 60 dias, né? Eu não sei qual é o seu bairro, visto que a Diocleciano, ela tem uma extensão centro, né, então? Não, lá acho que já é próximo ao liceu. Pronto, então acho que é Flores, né? Infelizmente nós temos sim uma incidência, né, nesse período. O que eu digo para a senhora é que quando isso acontecer, né, e para todos os ouvintes, se você tem uma área, né, onde tem um grande número de pessoas acometidas com sintomas, pelo menos com sintomas, nesse caso já é um exame laboratorial confirmado, né? Mas mesmo que seja sintomas, procure o Centro de Controle de Endemias, né? Nós estamos localizados na rua 13 de Maio, né, no antigo posto da 13 de Maio, né, no SEMI. Nós ainda estamos sem telefone porque estamos organizando as nossas instalações, mas nos procure lá, realizando a solicitação, a gente retorna e faz uma investigação. Nesse período, Paulinho, é um período muito crítico que nós estamos atentos a qualquer solicitação. O cidadão solicitando, fazendo essa solicitação, além das visitas domiciliares, a gente faz um raio, né, de visitas para identificar ou tentar localizar possíveis criadouros por perto, né? Se nós temos uma grande quantidade de pessoas com sintomas, né, de arbovirose numa determinada área, quer dizer realmente que o foco está ali por perto, né? E veja bem, o mosquito, ele leva apenas 7 dias para se reproduzir. O ciclo de visitas dos agentes é de 60 dias. Quem está ali na área, quem está na sua casa todo dia? O morador, né? Infelizmente, quando a gente recebe essas solicitações, geralmente é assim, eu faço a minha parte na minha casa, mas o meu vizinho não faz, né? E quando a gente vai lá e faz a inspeção, geralmente a gente encontra na casa do morador. São locais que o agente de endemias, ele tem esse poder, né, assim, de fazer essa identificação com mais facilidade. Então, nos procure, que nós estamos dispostos, sempre apostos para atender essas solicitações. A Graça Mota disse aqui o seguinte:
aquele vasilhame que fica por detrás da geladeira, Sim. Ela disse que olha dia sim, dia não. A gente até esqueceu de dar essa informação. Porque ali é um criatório Sim, famoso, né? É famoso, exatamente. Aquele vasilhame que fica atrás, né? Muitas vezes fica esquecido. Que bom que a Graça olha dia sim, dia não, mas muitas vezes ele fica esquecido e é sim um grande criadouro de mosquito. Só respondendo à questão do exame laboratorial, nesse período, né, um período muito crítico onde nós temos muitas demandas, né? E esse exame, ele é coletado aqui, porém a sorologia, ela é encaminhada ao laboratório central do estado, né? Então, o LACEN, ele atende todo o estado, né? Por isso a demora no resultado. Bom, gente, agradecer aqui a Juliana Silva, ela é coordenadora do Centro de Controle de Endemias de Iguatu. O que a Juliana falou aqui, eu acho que é o que todo mundo já sabe. Resta a decisão de fazer a coisa certa, né, Juliana? Sim. Porque não vai ser, como ela disse, o fumacê é o último dos casos. Então, se não houver a responsabilidade de cada cidadão fazer sua parte, dificilmente a gente mude essa realidade. Então, Juliana, eu quero lhe agradecer profundamente pela sua visita. Tem alguns casinhos específicos, por exemplo, o caso da Expedita e alguns outros que você disse, né, que podem procurar diretamente ao Centro de Endemias, que vocês hoje estão na 13 de maio, isso, ali no antigo posto de saúde, não é isso? Isso, no antigo posto da 13 de maio. Nós aqui agradecemos o espaço, né, de esclarecimento, de atenção e pedir que a população, de forma geral, esteja atentos, né, que nós juntos podemos combater e não deixar que o mosquito ele se prolifere. Não é possível deixar ser vencido por um mosquitinho, né? Sim. Obrigado pela presença, Juliana.